de que não é só o financiamento, você precisa ter equipe para desenvolver os projetos. E a gente vê hoje, a nível de Brasil, o gestor público colocando o profissional da engenharia num plano até inferior ao motorista. Isso os editais estão colocando. Quer dizer, como é que nós vamos ter na visão de vocês que são administradores, essa desvalorização profissional? Como é que nós podemos ter bons planejamentos ou bons projetos com profissionais mal remunerados, praticamente sem ter condição de sobrevivência? E isso é público, os editais estão correndo no Brasil. Então a pergunta, tem como desenvolver equipe nesse nível? Segundo, tem como o projeto ONU também valorizar a mão de obra técnica para contribuir para o desenvolvimento dos países? Muito obrigada também pela sua pergunta. Sim, eu concordo plenamente, entendo plenamente. Inclusive, o ONU Habitat também tem uma metodologia. A gente tem na nossa sede, que fica em Nairobi, no Quênia, um departamento que se chama uma unidade, né? Uma unidade de desenvolvimento de capacidade, vinculado ao Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento de Capacidade do ONU Habitat, que é um departamento transversal. E nessa unidade eles têm uma metodologia que, inclusive, a gente implementou no Pará, em Alagoas, aqui no Rio e Niterói, que se chama Avaliação de Necessidades de Capacitação. Em inglês é Training Needs Assessment. A gente aplicou essa metodologia em várias cidades também ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente fez no estado do Pará, no estado de Alagoas, na prefeitura de Niterói e na prefeitura do Rio de Janeiro. O que a gente faz? A gente faz esse tipo de avaliação. Avalia qual o quadro técnico daquela prefeitura, né? Se ele está bem remunerado, se ele tem uma composição adequada, se faltam engenheiros, se faltam geógrafos, arquitetos. E a gente analisa o perfil das pessoas, faz várias oficinas, faz enquetes, né, aqueles questionários, e depois a gente entrega como resultado para determinada prefeitura, o governo do estado, o relatório com esses resultados. Então, por exemplo, se o meu perfil é de quem toma decisão, se eu executo decisão, a gente faz uma série de entrevistas e perguntas, inclusive, que temas a equipe quer ser capacitada, se é gestão por resultado, se é financiamento de projetos, se é monitoramento de avaliação de política pública, enfim, sempre temas relacionados ao mandato do ONU Habitat, né, da nossa agência. E a gente pega esses casos, né, de profissionais com uma remuneração inadequada, em comparação, inclusive, com outros, né, mais ou menos de classes parecidas, e a gente faz as nossas recomendações para aquele poder público. De fato, se os governos, os entes não tiverem uma equipe adequada, não terão políticas e projetos na ponta bons, eficientes e que tragam resultados. E essa é uma grande dificuldade em países como o Brasil, porque é um país que tem 5.570 municípios, com grandes competências, inclusive exclusivas do município, né? É o que eu estava falando, é um país altamente descentralizado. E quando a gente sai do grande eixo de capitais, por exemplo, né, e vai indo para prefeituras mais do interior, a gente vê que a debilidade técnica e também financeira, lógico, é muito grande. Então, por exemplo, às vezes a gente está, certamente isso acontece com o Haroldo, que roda o país todo, a gente está numa prefeitura do interior e a gente fala, às vezes, alguma coisa que a pessoa várias vezes chama a nossa atenção e diz assim: olha só, você não está em São Paulo, você não está no Rio. Né? A gente tem que parar de achar que tudo é uma prefeitura como a de Curitiba, que tem um IPUC maravilhoso, que trabalha ali o tema do planejamento urbano. Né? Que não são, essa não é a realidade do Brasil. Então eu acredito que o caminho é muito grande ainda, é muito longo. Acho que o Ministério das Cidades, durante a sua existência, né, como ministério em si, fez um grande esforço com aquela plataforma capacidades.gov. Não sei se vocês conhecem, mas eles tinham vários cursos online, muito focados em engenheiros e arquitetos. Eu, por exemplo, fiz todos os cursos que foram oferecidos, eram gratuitos, e o foco dele era para gestores municipais, estaduais ou federais. Eu acho que isso foi uma grande contribuição, mas ainda assim esses cursos não chegam lá naquele município de 50 mil habitantes, de 30 mil habitantes, que muitas vezes também devem fazer os seus planos municipais e não tem um engenheiro, não tem um arquiteto, não tem um geógrafo para analisar as áreas de risco, por exemplo. Então, eu, para ser sincera, sou muito pouco otimista nesse sentido, porque eu acho que o desafio é gigantesco, acho que é um dos maiores do país, na minha opinião pessoal. Quando a gente pensa em planejamento urbano, é a capacidade técnica das nossas prefeituras. Eu acho que aí está
um gargalo, né, que não deve ser ignorado.